Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e nós bendizemos o teu nome. Eu estou aqui diante do teu povo e eu penso que todos querem ouvir uma palavra que vem do céu. Então eu peço a ti, me ajuda a pregar mais uma vez, que eu seja claro e objetivo no que vou falar e que somente as pérolas do céu venham ao encontro do coração dos teus filhos. Eu quero repreender nesta noite o ladrão da palavra e pedir que a palavra do Senhor alcance todos os corações aqui, seja para a edificação ou para a salvação. Que a obra do Senhor nesta noite seja feita e que o maligno esteja lá fora no nome de Jesus. Cerca este ambiente com fogo, cobre-nos com teu sangue, acampa anjos aqui, que a mão do Senhor nos ajude em tudo para a glória do teu nome. Se eu tenho algum irmão aqui triste, preocupado com o dia de amanhã, angustiado, que essa angústia saia agora e que ele receba a palavra por completo em nome de Jesus. Que esses desafios difíceis de resolver, o Senhor possa resolver por todos eles, mas que nesta noite todos receba a divina semente no coração para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: Jesus, o nosso maior tesouro. Vamos repetir? Jesus, o nosso maior tesouro. Só as mulheres. Jesus, o nosso maior tesouro. Os homens. Jesus, o nosso maior tesouro. Todos juntos. A palavra tesouro aparece em toda a Bíblia 42 vezes, 23 vezes no Antigo Testamento e 19 vezes no Novo Testamento. No hebraico, tesouro significa depósito. No grego, tesouro significa lugar no qual eu guardo coisas boas. Quantos tem coisas boas aqui para guardar? Quantos tem tesouro em casa? Bom saber. A Ellen já entendeu o cerne da mensagem. Eu falei, quantos tem tesouro em casa? Ela fez assim para mim. 7. Sabe o que é isso, gente? 7 filhos que ela tem. Começou a entender a mensagem. A sabedoria, na Bíblia Sagrada, é chamada de tesouro escondido. Eu quero fazer uma pergunta na introdução dessa mensagem. De todas as gerações que aqui estão, eu queria sinceridade da parte de vocês. Quantos assistiam ou assistem aquele famoso seriado chamado Chaves? Eu não entendo por que vocês dão risada. Eu só falei aqui, só fiz uma pergunta, você já começa a rir, né? Rapaz, tem um episódio. Quantos? Não, levanta de novo, fica com a mão levantada. Pastor, eu já assisti, eu assisto ainda, eu vou assistir, fica assim. Tem intercessor lá fazendo festa lá atrás. 90% assistiu aqui o negócio. Teve um episódio que a dona Florinda, eu não vejo mais nessa geração as mulheres com aqueles bobs mais. Por que será? Graças a Deus. Por que será, pastor? Modernizou, né, gente, as coisas, né? Eu não sei se a minha mãe está aí. Eu acho que não, então vou falar. Minha mãe usou aquele negócio lá. Quem usou aquele negócio? Fala a verdade para mim. Estão apontando aqui para as mães aqui. É legal, eu achava legal. Minha mãe ficava muito diferente quando usava aquele negócio. Eu lembro que o dia que ela colocou aquilo, eu tomei uma surra, rapaz. Por isso que eu nunca mais esqueci daquilo. Dona Florinda usava aquilo direto. E teve um episódio que
Dona Florinda queria entregar o triciclo para o Kiko. E ela entrou lá naquela vila, né, no pátio da vila, né, com o triciclo pendurado assim, e o seu Madruga encostado na parede. Assim, encostado assim. Lá naquela parede que o Kiko chorava, né? Seu Madruga assim, aquele chapeuzinho. E Dona Florinda entrou dizendo o seguinte: Kiko, tesouro, carinho, rei, coração. Aí o seu Madruga, loteria! Quantos tempo desse episódio aqui? Só tu, cara? Ah, tem mais gente. Se você colocar no YouTube, sai só essa parte. Mas não coloque agora, não. Deixa para depois do culto, ok? Seu Madruga, loteria! Ela voltou de lá com o triciclo, meu irmão, para arrebentar ele. Preparando a mensagem, eu lembrei desse trecho, porque ela fala, Kiko, tesouro. Ou seja, era algo de valor para ela. Rei, carinho, coração, isso aí ela acrescentou, eu não sei se era assim mesmo não, mas tudo bem. Para facilitar a nossa compreensão, eu quero dividir isso em duas partes dentro da palavra de Jesus. Jesus falou, em primeiro lugar, sobre os tesouros da terra. Ou seja, aqui tem tesouro. É certo que vocês, a maior parte de vocês está com seus tesouros, na forma literal de dizer, nos bancos. Está tudo depositado. O seu tem está no depósito ou no seu patrimônio. Está à vista de todos. Dificilmente alguém aqui tem tesouro enterrado. Ninguém tem aqui. Eu acho que não. Abriu lá um buraco lá na sua casa, enterrou e botou lá dentro do baú lá. Ninguém tem. Então está tudo depositado. Então, Jesus, quando ele fala tesouros da terra, isso significa o seguinte, é como se Jesus falasse assim, não acumuleis para vós outros, ou seja, não armazene para si mesmo valores materiais além do necessário. No grego, essa palavra acumuleis, essa expressão que Jesus disse quer dizer isso, armazenar para si mesmo valores materiais além do necessário. Agora, por que Jesus nos deu essa orientação? Tem duas respostas básicas aqui, que se a gente aprender isso aqui, a gente vai viver bem o resto da nossa vida. Jesus ensinou isso primeiro, porque esses tesouros, eles dominam o próprio dono. Esses tesouros dominam o próprio dono. A pessoa fica cega, e a pessoa dominada, ela não faz nada por vontade própria. Ela está fazendo dirigida ou orientada por alguém. Ou seja, no nosso caso aqui, pelos tesouros da terra. Segundo, e isso aqui que eu queria falar com a igreja. Por que Jesus orientou a não acumular? Porque desampara os necessitados. Quando a gente tem um acúmulo grande, é certo que está aumentando também o número de pessoas que precisam. E quando a gente acumula demais, a gente perde a sensibilidade em ajudar o próximo. É por isso que a gente vê um número grande no planeta, um número pequeno no planeta, desse tamanho de pessoas que são riquíssimas, milionárias. O número dessas pessoas é muito pequeno e um vasto número de pessoas que necessitam de algo para comer, para se vestir e até mesmo de moradia. Por quê, pastor? Porque está acumulado com alguns. Foi isso que Jesus orientou. Por que o planeta está assim? Porque ninguém se volta para o que Jesus disse. Por isso que a nossa esperança, e com todo respeito a todos os partidos políticos e tudo que se envolve a respeito de política, não está nessas pessoas que estão no governo, está no nosso Deus. Quando a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, é que a gente pode viver bem, apesar do que acontece na nação, porque nós somos filhos. Agora, se nós somos filhos e compartilhamos do amor de Cristo, nós sofremos com a nação, porque nós não queremos ver os nossos irmãos sofrer o que estão sofrendo. Sim ou não? Sim. Por isso que Jesus falou que a gente não deveria acumular. Por quê? Domina o próprio dono. A pessoa se torna egoísta, a pessoa se isola, a pessoa não participa das aflições do outro, a pessoa pouco se importa do que os outros estão passando. A gente
como pastor, tenho o costume de frequentar os hospitais. Se o irmão tem um plano de saúde, ele está no hospital X. Se não tem, está no hospital Y. Só que lá no hospital Y, você passa por cima das pessoas. Quem visita o hospital aqui sabe do que eu estou falando. Literalmente, você passa por cima das pessoas. E aonde está acumulado esses valores, esses tesouros? Com um grupo pequeno de pessoas e na corrupção. Por quê? Esse tipo de pessoas se tornaram egoístas, avarentos, só pensam em si. Agora aqui, há um texto na Bíblia Sagrada de um homem experiente aconselhando um homem mais jovem. 1 Timóteo 6, de 7 a 10, diz o seguinte, escute isso aqui. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Meu Deus. Se a gente grava esse versículo no nosso coração, olha o que a Bíblia está dizendo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, só o necessário, meu irmão. Só o necessário. Eu não vou ficar aqui falando, porque vocês já ouviram demais. Quantas bolsas eu tenho, quantos sapatos eu tenho, quantos carros eu tenho, vocês já ouviram demais. Sim ou não? Sim, todos os nossos pregadores que vêm aqui falam sobre isso. Por isso, minha proposta hoje é diferente. Eu não quero falar sobre essa parte da terra, e sim da segunda parte, quando Jesus fala sobre tesouros no céu. Talvez você não tenha sido questionado sobre isso, ou nunca teve a curiosidade em saber como é que se ajunta tesouro no céu. Quem é crente em Jesus aqui, levanta a mão e dá um glória. Quem é crente em Jesus, levanta a mão e dá um glória. Se você é crente em Jesus, levantou sua mão e deu um glória, é certo que você está ajuntando tesouro no céu. Agora eu te pergunto, que tesouro é esse? Outra pergunta, você tem algum extrato aí de como é que está lá em cima? O que é isso? O que tem meu lá em cima, meu irmão, que Jesus garantiu aqui? Para eu juntar lá. Já parou para perguntar isso para esse texto? O que é isso, meu irmão? Que tesouro é esse? Como é que eu ajunto lá? Como é que eu sei que eu estou fazendo isso aqui na terra? Ele está falando aqui para os seus, no Sermão das Bem-aventuranças, o seguinte: gente, vocês têm que juntar lá em cima. Mas como é que eu faço isso, meu irmão? Porque aqui embaixo a gente já sabe. Quantos estão com o seu cartão do banco aí? Levanta a mão bem alto. Vai, gente, eu vou escolher alguém para lanchar hoje à noite, pode levantar a mão. Vamos lá. Se você pegar seu cartão lá numa máquina extrato, você vai saber quanto você tem. Mas e no céu, brother? E no céu, meu irmão? Vou falar aqui, aspas, igual meu filho Benjamin. E no céu, meu amor? Benjamin está com isso agora. Pai, faz meu leitinho, faço. Obrigado, meu amor. Quem é que aguenta isso, gente? Como é que eu faço no céu, meu irmão? Que tipo de tesouro é esse? Como é que eu sei que eu estou ajuntando lá? Se no céu não tem um depósito de prata e ouro meu, de dinheiro, o que é que tem lá? Como é que eu fico sabendo que eu estou juntando esse tesouro no céu? A gente vai conseguir responder isso aqui. Pelo menos tentar. Para isso, eu queria que a igreja lesse um texto comigo. Abra sua Bíblia em Lucas 23. Esse texto tem essa resposta todinha aqui para nós. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 23, 33.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Repita comigo, ali o crucificaram. Obrigado. Bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram em sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Olha aqui para o pastor Juninho. Nesse texto, Jesus dá um caminho para que a gente entenda e acredite que estamos sim ajuntando tesouros no céu. Esse momento aqui foi o momento da crucificação. É o ápice do sofrimento. É o limite do corpo humano. É um momento onde ele está sofrendo as suas maiores dores, tanto físicas como emocionais. Emocionais porque vai ficar distante da sua mãe, vai ficar distante dos seus discípulos, está ouvindo palavras de ofensa. Físicas porque acabaram de enfiar cravos nas suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinho na sua cabeça. Física porque se misturou sangue, suor e lágrimas. Física porque ele estava pendurado no madeiro. Emocionais porque o Antigo Testamento dizia que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro, ou seja, era uma dor emocional porque ele estava sofrendo por nós, porque quem merecia aquilo era a gente, não ele. Mas ele se fez carne, habitou entre nós e sofreu por nós, por mim e por você. É por isso que nós precisamos valorizar o que ele fez, porque era a gente que tinha que estar lá, não ele. Mas ele foi e fez, então agora nós precisamos valorizar. Então você que está me ouvindo: pastor, eu estou te ouvindo, não entreguei minha vida para Jesus. Entrega. Pastor, eu estou te ouvindo, estou afastado do evangelho. Volte. Porque você, eu, nós precisamos valorizar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Posso ouvir o seu amém? É assim que funciona. Vamos valorizar, gente. Foi há mais de 2000 anos, mas valeu. E porque valeu, nós temos acesso ao Pai. E a qualquer momento seremos arrebatados. Por quê, pastor? Porque valeu. O sacrifício valeu. Nosso pastor repete aqui reiteradas vezes: tetelestai, está consumado, valeu. Valeu o quê, pastor? Valeu estar aqui com vida e abundância. Valeu estar aqui dizendo que Deus hoje perdoou todos os meus pecados pelo sangue de Jesus que me justifica. Estou aqui pregando, sorrindo e falando de Jesus, por quê? Porque eu tenho certeza que Ele me perdoou no dia de hoje. Eu tenho certeza que eu estou livre de qualquer tipo de condenação, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Tem até uma musiquinha.
Vocês sabem cantar essa música. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus. Como é que é? Quem consegue cantar esse refrão aí? Nenhuma condenação há para... Olha a levita ali. É certo que provas virão. Investidas do vil tentador. Mas de novo, vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nenhuma. Quem sabe faz ao vivo mais alto. MVA. É certo. Investidas. Nenhuma. Vamos aplaudir a Jesus, queridos. Nenhuma condenação há. Pastor Juninho me ensina. Vou repassar o que Jesus me ensinou. No texto em que lemos, Jesus mostra 3 atitudes que nós devemos ter para constantemente ajuntar tesouros no céu. A primeira, perdoando sempre. Repita assim comigo, eu preciso perdoar. Escute isso. As enfermidades que aparecem, os desafios de separação que aparecem na família, cônjuges, pais com filhos, guerras dentro de casa. A maior parte disso tudo que acontece está ligada à falta de perdão. Quando se tem a primeira crise, a escolha é ficar com ofensa e não perdoar. E quando a gente escolhe ficar com ofensa, a gente abre algumas portas para que o inimigo das nossas almas e o inimigo das nossas famílias trabalhe. E quando ele começa a trabalhar, a realidade é de aumentar a ofensa e se apagar o perdão. Eu ainda não vi na minha história de 38 anos de vida uma pessoa mais ofendida do que a pessoa de Jesus. Ele foi ofendido simplesmente a vida inteira. Desde o seu nascimento até a sua morte, foi ofendido a vida toda. E, dentre os seus últimos suspiros, ele pendurado, liberou a primeira orientação para aqueles que querem ter tesouros no céu. Estava lá sendo ofendido, o pessoal maltratando e machucando, ele disse: Pai, perdoa todo mundo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ora, se Jesus, na minha opinião, foi a pessoa mais ofendida de toda a história, perdoou no ápice do seu sofrimento, quem é você para não perdoar? O que fizeram para você de tão grave assim, que você não pode perdoar? Escute, a falta de perdão nos priva de bênçãos. Eu vou repetir. A falta de perdão nos priva de bênçãos. Talvez as maiores bênçãos que eu vou ter na minha vida está com a pessoa que me ofendeu. Mas para que essa janela de bênçãos se abra, eu preciso perdoar. Porque o perdão aproxima, traz unidade. E onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Escute, perdoe. Por quê, pastor? Quem perdoa sente apenas uma vez. Sente quando, pastor? Na hora da ofensa. A pessoa me ofendeu, o coração dói, gente. Nós somos humanos, pesa dentro da gente. Fui ofendido, meu irmão. Agora tem um gatilho. Eu acho que eu já disse isso aqui. Carlão, oficial do Exército. Alexandrão também, oficial do Exército. Eu tinha
uma instrução chamada dedo fora do gatilho. Ficava o dia todo assim, ó. Aí o sargento falava, dedo fora do gatilho, atirar, dedo fora do gatilho. Mas isso era o dia todo, de 8 às 17, quando não era o tempo lá da quarentena. Voltou, dedo fora do gatilho. Aí que sol na cabeça, rapaz. Aquele capacete que tinha um negócio assim, no centro, assim, que só o sangue de Jesus. Ou era o mosquetão, ou o HK-33. De novo, dedo fora do gatilho. Gatilho. Dedo fora do gatilho. Porque quando você saísse numa alguma ação, você tinha que ficar com o dedo fora do gatilho. Porque, por exemplo, você está aqui com o dedo no gatilho. Explodir uma bomba, você vai assustar. O que vai acontecer? Pá! Aí não é bala perdida, é bala irresponsável. Porque eu tinha que ter treinado direitinho. Então, era o dia todo. Dedo fora do gatilho. E aqui, o grito era aqui na orelha. Mas escute. Quando nos ofendem, o dedo tem que estar fora do gatilho. O que acontece hoje em dia? O dedo de todos está no gatilho. A pessoa nos ofende, a gente já devolve. Isso não é perdoar. Perdoar é não cobrar a conta, meu irmão. Se os donos de cartão de crédito entendessem isso, a gente estava bem. A gente faz a compra e liga para eles, me perdoa. Aí eles falam assim, eu te perdoo, em nome de Jesus. Mas não é assim que funciona. A gente gasta, a gente tem que pagar. Mas o que tem acontecido é isso. As pessoas estão prontas a responder, a ofender, a devolver na mesma moeda, a maltratar. É por isso que vem o divórcio, vem o filho que não compreende. É bonito pedir perdão para um filho, mesmo que ele dê uma risadinha. E lá tem 3 que dá risadinha para mim toda hora. Mas a gente tem que pedir perdão. Me perdoa, meu irmão, eu te ofendi. Me perdoa. Eu sou um pastor, um líder e um amigo aqui de algumas pessoas próximas, muito brincalhão. Eu sou muito brincalhão. E no histórico da minha vida, principalmente aqui na igreja, eu já precisei pedir perdão para algumas pessoas por algumas brincadeiras que eu fiz, que ofendeu, que não foi legal. Eu não sei se... A Ellen está rindo, eu não sei, já me perdoa. Pronto. Isso acontece. Mas é tão ruim a pessoa, a gente sabe que a pessoa está ofendida e a gente não vai atrás da pessoa e não acerta a vida. Como eu disse para vocês, quem perdoa sente apenas uma vez, na hora da ofensa. Quem não perdoa, sente na hora da ofensa e por não perdoar. A falta de perdão tem consequências. Qual, pastor? O ressentimento. A gente sente tudo de novo. E como eu falei, as portas se abrem. E quando a gente sente de novo, o inimigo vai alimentando aquilo de uma revolta, de uma ira, de uma maledicência. E aquilo se torna uma praga dentro de nós. E aí o pior é o seguinte, que a pessoa está lá, meu irmão, na casa dela, Alain, fazendo churrasquinho, no bafo, vendo futebol, tomando seus copos de água. Vocês me entenderam? E a gente aqui, deixa eu ver o que eu vou pensar hoje de mal para essa pessoa. Deixa eu ver se eu contrato algum detetive para pesquisar o que ela tem feito. E a pessoa está lá, meu irmão, Instagram, Facebook, WhatsApp, só fotinha bacana. E a gente aqui, alimentando ressentimento. Escute, olhe para mim, perdoe. 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 Deus, quando Jesus fez aquilo ali, enquanto as profecias bíblicas não se cumprem na sua totalidade, eu posso dizer para vocês aqui, biblicamente falando, que Deus perdoa infinitamente a gente. Deus não tem problema com isso, gente. Por que a gente tem? Perdoa. Jesus que disse isso, o Pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo.
Por que isso é um tipo, ajuntar tesouro? Porque como é que eu vou para o céu sem perdoar? Se aquele que foi para o céu naquele momento, perdoou, meu irmão. Aí como é que eu vou chegar lá com pendência aqui? Me explica. Como é que eu venho para um congresso aqui, Rebeca? Vem aqui os ministros, 6 aqui, né? 7 ou 8. Fica aqui tudo aqui, um do lado do outro aqui. Aí fica um assim, aí vem a Bibi aqui, depois vem outro aqui, vem. Tudo aqui. Aí está aí todo mundo adorando, levantando a mão, não está perdoando. Aí, quantos vão morar no céu? Eu. Aí tu, eu. Aí quando vai para casa, o irmão. Vai no Instagram, o irmão. O irmão, fez isso comigo. Como é que a gente vai para o céu assim, gente? Não, pastor, eu sou adorador. Não, não é não. Se a gente não perdoa, a gente não vai para o céu. Eu vou repetir. Se a gente não perdoa, a gente não vai para o céu. Eu vou repetir. Se a gente não perdoar, a gente não vai para o céu. Posso ouvir o seu amém? Amém. É amém mesmo, gente. É que assim seja mesmo. Se tu não perdoar, tu não vai para o céu. Se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Porque aquele que foi para o céu por causa da gente, perdoou antes de ir. E o perdão, escute isso. O perdão é um tesouro. Quando a gente aprende esse caminho, gente, é um tesouro. Quantos querem de verdade aprender e viver uma vida de perdão todos os dias? Eu ia passar para outro tópico aqui, mas eu penso que é o Espírito de Deus falando comigo. Eu vou compartilhar com você. Perdoa seu chefe. Perdoa seu chefe. Geralmente o chefe, ele tem mais dinheiro que a gente. O chefe sai mais cedo. Geralmente o chefe viaja mais que a gente. Eu já trabalhei, gente, em empresa. O chefe faz um monte de coisa e a gente não faz. E aí ele faz um monte de coisa, a gente não faz, ele chega, briga com a gente. Só que ele vai fazer um monte de coisa de novo. E a gente vai ficar em casa, meu chefe. Segunda-feira, lá vai eu ver de novo meu chefe. Perdoa, meu irmão. Amanhã, quando você encontrar com ele, você não vai falar assim, eu te perdoo. Você fala no Espírito. Já sai de sua casa, Deus, eu perdoo meu chefe. Quando você chegar aquele, aparecer para você, você vai dar aquele sorriso assim, meu chefe, tá, pega aqui na minha mão. Aí ele vai falar, ué, o que será que aconteceu? E por dentro você está assim, eu perdoei, meu irmão. Quando a gente entende esse caminho, a gente vive melhor do que os nossos chefes. Sabia disso? Porque a nossa vida não se resume no que temos, onde nós vamos. Se resume em quem nós somos. E nós somos o que Cristo quer que nós sejamos. O que Cristo quer que nós sejamos? Perdoadores. E se eu perdoo, eu vivo a vida que Deus tem para mim. Vivendo a vida que Deus tem para mim, eu vivo melhor do que o meu chefe. Então perdoa. E deixa ele viajar. E ore para ele viajar. Que aí você fica mais tempo lá fazendo suas coisas sem seu chefe lá. Amém? Segundo, caminho para que nós ajuntemos tesouros no céu. Participando ativamente do caminho da salvação. Passou o perdão e Jesus está lá na cruz. Eu já ilustrei isso aqui para vocês e vou ilustrar de novo. Crucificado, sangrando, sofrendo, sentindo dores físicas e emocionais. Um ladrão à direita e outro à esquerda, e começa a discussão. E aí, desce daí, vamos lá, todo mundo junto, sai daqui. Aí o outro vira para ele e fala, vou falar nas minhas palavras, tá, gente? Para encurtar aqui. Rapaz, você não tem vergonha, não? Você está aqui porque você merece. Esse está aqui, mas não fez mal para ninguém. Aí eu penso que eles estavam igual aos filmes, né? Os dois mais baixinhos e Jesus mais alto, né? No meio. Aí ele vira assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha assim para ele. Eu disse aqui para vocês uma vez. Você imagina a cena, gente. O olho pipocando em sangue, que está descendo da coroa de espinhos.
A gota caindo. Quase que nu. Exposto. Fim de tarde. Dia inteiro de humilhação. Aí ele vira para o cidadão, e ele falou assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ou seja, roubou a vida toda. Roubou a vida toda. Repita comigo: roubou a vida toda. Está lá. Jesus olha para ele e fala assim. Aí algumas pessoas já disseram assim para mim, Carlão: não, ele bancou de esperto. Jesus conhecia o coração humano. Se ele tivesse agido de forma errada, Jesus nem falava com ele. Ele está só de interesse aqui. Jesus virou para ele, sangrando, e disse assim para ele: hoje mesmo, hoje, estarás comigo no paraíso. Escute, eu vou te levar hoje para um lugar onde você vai ficar aguardando a ressurreição. Vai ter um dia que os mortos em Cristo vão ressuscitar, depois os vivos, eles vão ressuscitar. Você vai para um lugar, um paraíso, você vai aguardar isso aí. Eu vou te levar para lá. Escute, você roubou a vida toda. Você não perdoou, você viveu em pecado. Mas você foi sincero para comigo, e eu tenho o poder de te salvar. Então eu vou te salvar, você vai comigo para o paraíso. Você errou, talvez passaram e falaram de mim aí nas ruas, aí você não deu bola, mas você está aqui do meu lado agora. Você foi sincero comigo, eu vou ser sincero com você. Nós vamos partir, mas você vai comigo para o paraíso. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Pastor, o que você quer dizer com isso? Participando ativamente do caminho da salvação. Como nós vimos aqui, é Jesus quem salva. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma obra de Deus, mas nós somos cooperadores nesta obra. Jesus deixou claro que nos seus últimos suspiros nós deveríamos perdoar e deveríamos participar ativamente da obra de salvação. Ele salvou uma pessoa lá nos últimos minutos, meu irmão. Isso é muito. Filipe e o eunuco, você lembra disso? Eu não vou poder ler o texto aqui para vocês, a gente não tem tempo para isso. Mas eu penso que Filipe estava num lugar assim: Deus me usa. Deus, eu estou aqui, eu estou pronto, me usa. E aí, o Espírito fala assim com ele. E eu vou aqui resumir, depois vocês leem o texto. Atos 8, 26 a 40. Mas, em suma, o Senhor comunica isso aqui para ele: vai, dispõe-te, acompanha, explique e batize. Vai, dispõe-te, acompanhe, explique e batize. Filipe fez tudo isso. Depois que terminou essa obra, ele foi arrebatado e apareceu em Azoto para continuar essa obra. Agora, o que o Espírito comunicou para ele ali? Vai, dispõe-te, acompanhe, explique e batize. O que é isso, pastor? É a obra de salvação. Um homem com as escrituras nas mãos com dúvida, ele surge porque o Espírito ordenou assim, explica, o homem entende e diz assim para ele: o que me impede de ser batizado? É assim que tem que funcionar na nossa vida. As pessoas têm que perguntar para nós: que Deus é esse que você serve? Que igreja é essa que você frequenta? Quem é o seu pastor? Onde é que é a sua igreja? E como Filipe, nós precisamos estar prontos. Isso é participar ativamente do caminho da salvação. Participar ativamente do caminho da salvação não é estar aqui diante de vocês com o microfone na mão. Foi dito isso aqui pela manhã. A obra é lá fora, não é aqui dentro, gente. Sendo lá fora, Deus vai usar quem? São vocês. Sendo vocês, nós precisamos entender isso. Nós precisamos participar ativamente do caminho da salvação.
Jesus foi caminho de salvação até na cruz. Quem diria que na cruz um homem que roubou a vida toda ia olhar para ele e ia se arrepender, meu irmão? Essa palavra, lembra-te de mim, é o seguinte: escute, Jesus, a minha esperança agora é só você. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Só há esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nossa esperança está em Deus, querido, em Cristo Jesus. Aquele ladrão estava lá pendurado e disse: Jesus, lembra-te de mim, só tem esperança em você. Eu ouvi dizer por aí que é esse sangue que vai valer. Eu estou aqui, roubei a vida toda, me perdoa, me leva para estar contigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Participe ativamente da obra de salvação. Permita-me inserir uma questão aqui com todos vocês com muito amor. Quero lhe fazer uma pergunta, não responda em voz alta. Mas nós estamos no mês de agosto. De janeiro a agosto. Será que eu convidei uma pessoa para vir à igreja? Não vou nem dizer evangelizar alguém. Será que eu convidei uma pessoa para vir à igreja? Uma só. Uma só. Será que eu falei de Jesus para alguém? Entenda, o falar de Jesus, ele está muito mais ligado ao nosso testemunho do que às nossas palavras. Se eu tenho um bom testemunho, as pessoas vão perguntar para mim. Isso é óbvio, gente, isso vai acontecer, porque quem faz isso é o Espírito de Deus. Mas como é que anda a nossa vida? Será que a gente tem levado a sério isso? Ou será que, poxa, eu fui salvo, pastor, agora está contigo a peteca aí, é tu e pastor Marquinhos, a equipe pastoral, vocês se viram, eu só bato palma aqui na hora da pregação, pastor. Eu só dou glória aqui na hora da pregação, pastor. Deixa comigo que eu tenho garganta, pastor. Glória a Deus, aleluia. Pastor, garganta é comigo. Não, irmão, nós não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que estejam ligadas, ativas na obra de salvação. E é isso, é estar ligado. Se eu tenho um culto de domingo, 18 horas, eu tenho que chamar alguém. Alguém tem que saber que eu estou na igreja. São os meus amigos do trabalho. São as pessoas da minha faculdade. São as pessoas da padaria, as pessoas lá no mecânico, as pessoas em qualquer lugar. Eu lembro, o Wagner não está aqui. Wagner, carinhosamente, caixa d'água. Não está aqui nessa noite. Wagner estava com a blusa dos 72 horas no mecânico. Um pastor perguntou para ele: o que é isso, rapaz? Não, a gente lê a Bíblia em 72 horas lá na igreja. Você não lê, não? Não, a gente lê. Não, você não lê, não. O cara não sabia como é que era. Ou o rapaz veio parar aqui no gabinete comigo. Um pastor. Por causa de uma camiseta. Conheci o pastor. O pastor já está espalhando isso na igreja dele. Isso é participar ativamente da obra de salvação. E a gente, como é que a gente está? Pastor, eu esfriei, então receba fogo do Espírito em nome de Jesus. Pastor, eu desanimei, receba a graça do Espírito em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho coragem, receba coragem em nome de Jesus. Mas anuncie, pregue, viva Jesus lá fora, porque as pessoas precisam. E se elas verem Jesus em você, elas virão para cá e aqui, meu irmão. Aqui é casa do Senhor. Nós vamos conquistar essas vidas para Jesus. Eu posso ouvir o seu amém? Participe ativamente da obra de salvação, obra do Senhor. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa mensagem. Meu amigo Alan, se tiver por aí ou alguém. Rapaz, isso é rápido, hein? Pendurado no madeiro. Jesus disse o seguinte: Pai, perdoa todo mundo. Pendurado no madeiro, Jesus disse o seguinte: hoje mesmo estarás comigo. E pendurado no madeiro, Jesus disse o seguinte: em tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Espírito é vida, pneu, sopro. Nessa janela de eternidade, aqui, na nossa janela de tempo, um dia Deus soprou e tu nasceu. Já parou para pensar que dia foi esse, meu irmão? Isso vai além de uma relação de marido e mulher. Deus planejou você antes mesmo de planejar seus pais, quem sabe. A verdade é que você está aqui hoje, está respirando, porque um dia Deus soprou. Deus soprou vida espiritual. Deus, eu aprendi isso. É um teólogo chamado Langston. A gente aprendeu isso na faculdade. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Como criaturas criadas, é um desafio a gente definir Deus, mas para aguçar nossa curiosidade, a gente traz algumas definições equilibradas para que a gente contextualize o que a gente quer dizer. Então, esse Deus pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, um dia projetou você. E você está aqui ouvindo um pregador. Um dia, nessa janela da eternidade, Deus soprou, meu, e você está aqui hoje. Escute, foi Deus que fez isso. Ciência nenhuma, religião nenhuma, mestre nenhum, líder nenhum, do passado, do presente ou que irá nascer, pode explicar isso, porque Deus assim fez. Um dia, Deus soprou, e hoje, nós estamos aqui, reunidos, Davi, no Salmo 31, versículo 5, ele disse essa mesma frase: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que Davi citou isso? Porque ele demonstrava total dependência de Deus. Davi vivia em cidades fortificadas, e cidades fortificadas levavam vantagem, porque quando vinha um inimigo ou alguém para assolar a cidade, eles tinham mais dificuldade por causa dos muros que ali tinham. Porém, Davi não confiava nos muros, Davi confiava no Senhor. As crianças israelitas, antes de dormir, elas citavam exatamente essa palavra: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. As crianças, é interessante isso, eu aprendi isso hoje, por incrível que pareça. Elas, antes de adormecer, elas faziam essa oração: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E adormeciam. Quantos já viram aqui o sono de uma criança? Meu Deus, quando eles dormem, rapaz, é porque também eles não sabem, eles ainda não conhecem a palavra boleto e nem a palavra segunda-feira. Mas hoje, na parte da tarde, eu tive a oportunidade de colocar a Esté para dormir por 2 horas. Todos os meus livros lá no escritório, lá no cantinho. E ela, quando ela pega o cobertor e faz assim, ó, é para dormir. Aí deita com ela aí. Enquanto você não faz, ela não sossega, ela vai aumentando. Mas depois que ela dormiu, eu olhei para o rosto dela. E a Bíblia é muito linda, né? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Assim aconteceu com ela, porque a vida da minha filha, a minha vida e a sua vida precisa estar nas mãos do Senhor. Jesus tinha uma obra, nós sabemos disso, mas essa palavra é para nós. Eu te faço uma pergunta nesta noite:
a sua vida está nas mãos de quem? Escute, a sua vida está nas mãos de quem, meu irmão? O que você tem feito da sua vida? Por onde você tem andado? Será que não chegou a hora de parar com isso e voltar-se para Deus e entregar a sua vida por completo nas mãos dEle? Vida completa nas mãos de Deus é vida de paz, vida de tranquilidade, vida de certeza nos momentos de tribulação, vida de confiança absoluta naquele que criou e governa todas as coisas. Entregue as suas vidas nas mãos de Deus. O salmista disse assim certa vez: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Essa palavra benefício, eu já disse isso aqui para vocês algumas vezes no hebraico, ela significa uma mão estendida de cima para baixo. O salmista sabia disso, Jesus sabia disso, e nós precisamos saber disso. Nós precisamos entregar as nossas vidas na mão de Deus. Entregue a vida da sua família nas mãos de Deus. Entregue a vida dos seus nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue o seu casamento nas mãos de Deus. Quando nós entregamos o nosso casamento nas mãos de Deus, nós não pensamos em divórcio, nós pensamos em vida, em bênção, em restauração, em crescimento. Entregue os seus filhos nas mãos de Deus. Quando eles estão nas mãos de Deus, nós não pensamos o pior dos nossos filhos, mas imaginamos os nossos filhos sempre como flechas. Eles são flechas, eles vão longe, eles vão prosperar, porque eles estão nas mãos de Deus. Entregue a sua profissão nas mãos de Deus. Entregue o seu ministério nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deus está aqui nessa noite, e Deus quer a sua vida por completo. Não dá mais para barganhar com Deus, não dá mais para dividir as coisas, não dá mais para selecionar. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você entrega, ou você abre mão. Mas eu te convido nesta noite: entrega a sua vida nas mãos de Deus. Porque que é uma mão estendida de cima para baixo? Porque Deus está nas alturas, apesar de morar dentro de nós. E a mão estendida, ela abençoa, ela protege, ela direciona. A mão estendida ajuda a levantar quando nós caímos. A mão estendida, ela acaricia quando nós precisamos de um carinho da parte de Deus. Pastor, como é que eu ajunto tesouro no céu, pastor? Perdoando, participando ativamente do caminho de salvação e entregando a vida nas mãos de Deus. Você tem perdoado? Você tem evangelizado? Sua vida está entregue nas mãos de quem? Escute. O nosso maior tesouro é Jesus. Ele subiu e vai nos buscar. E em subindo e nos buscar, Ele nos garante ser o nosso maior tesouro. Ele deixou esse exemplo nessa caminhada rumo à morte e ressurreição. Quando a Bíblia fala ajunteis tesouro, é porque quando a gente ajunta, a gente pode compartilhar isso. Quando a gente acumula, fica trancado só para nós. O ajuntar fica acessível para todos. Minha palavra para você é essa: ajunte tesouros no céu. Perdoe, participe da obra de salvação e entregue a sua vida nas mãos de Deus.